bem-vindos a mais um episódio do Full HD Convida, um espaço reservado para você vir aqui conversar comigo, falar sobre a sua história, a sua empresa, seu produto, seu serviço, não importa. Aqui o lugar está reservado para a gente bater um papo e pegar a sua história, que com certeza vai fazer muito sentido para os nossos seguidores e, obviamente, para os seus seguidores. E agora eu tenho aqui o prazer de entrevistar a doutora Patrícia, que é psiquiatra e tem uma história muito legal, não só com a psiquiatria, mas com a medicina, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa história e falar sobre saúde mental, que a gente está vivendo o caos, não é mesmo, doutora? Um pouquinho, E a Luciana. gente entra no Instagram, a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo? Eu considero, assim, depois da pandemia, um boom, né? Eu e os meus colegas, né? A gente conseguiu ver que tinha uma emoção represada, assim, né? Questões emocionais na Acho que a gente não tinha família. tempo, né? A gente estava É, vivendo também. uma cena de parecia um filme de terror, né? É, Apocalipse, é assim que fala? apocalíptico. A gente estava vivendo E uma coisa que eu acho que a gente não teve tempo. Eu, particularmente, não tive tempo de parar para sofrer. Eu tinha que resolver tanta coisa, né? Negócio fechado, precisei me reinventar. Família não podia visitar porque meus pais são idosos. Tanta coisa acontecendo que agora a na gente pode época, enlouquecer. né? Não, não, não. Não. A gente tenta manter a sanidade o máximo que dá, né? Na época, eu dava plantão ainda na rede pública, no AMA, e eu dava um plantão e eu lembro que minha filha falou: Mãe, mas agora você não pode trabalhar. Eu falei: Não, mas agora eu preciso trabalhar. Ela falou: Não, mas você vai morrer. Eu falei: Não, eu não vou morrer. A gente estudou para isso, né? O É, médico tem que ter uma capa de, né, proteção e segue a vida. que Então, eu trabalhei loucura, né? nessa época na clínica geral mesmo, Ah, nem era na psiquiatria, dava esse plantão extra, né? ah. E que eu era registrada em outro lugar. E a gente pôde ver que as famílias ficaram mais intensas, né? O convívio ali foi mais intenso. Então, os problemas que já estavam latentes, né? Assim, que muitas vezes a gente dá aquele somebody love, Uhum. aquele jeitinho, vai num shopping, vai na casa de uma família, faz uma pequena viagem. Ali não acontecia isso, né? Então, aquela emoção assim contida começou, né? Aumentaram o número de violências domésticas, né? É. As crianças, né? Os jovens que perderam contatos uns com os outros, né? Então eles Nossa, não ficaram, dá para imaginar que a gente viveu tudo isso, né? não dá, né? Nossa, e já faz o quê? 4 anos, 5 anos que tudo isso começou? É, Parece que então foi ontem, né? parece, ficou bem vivo, né? Ficou. Muitas pessoas perderam, né? Os É. entes queridos, então assim foi muito intenso. Agora, calma, antes da gente falar do caos que o mundo está vivendo, eu quero saber um pouco mais sobre você. Se sempre foi a psiquiatria a sua primeira opção, se você teve outras formações antes, como é que foi esse início da sua carreira, né? Então, eu desde pequenininha, desde 5 anos, falava que queria ser médica. Uhum. E nunca não tive esse contexto na família, exceto pela minha bisavó, que era parteira. Nossa, E eu conheci, tive a honra de conhecer, comia a bolachinha dela, que assim. máximo. Era incrível. É. E ela faleceu com 99 anos e eu tinha acho que 4, 5 anos na época. Então eu me lembro exatamente dela. E aí, né, a gente vai estudando e mudando de colégio, se dedicando, né? E a princípio eu tive muita dificuldade de prestar o vestibular, porque eu tinha medo, né, de não conseguir passar. E daí eu prestei Ah, física. mas você tem cara que sempre foi muito estudiosa. Ah, eu fui dedicada sempre, né? É, eu não fui nem E dedicada nem estudiosa. Eu passava de ano. E aí eu estudava num colégio de freira Eu da Zona também, Norte de eu São também. Paulo e eu não gostava muito, tinha muitas regras e tal. Mas aí no colegial eu fui para um colégio grande aqui de São Paulo e, nossa, recebi todo o apoio, tudo. E mesmo assim, saindo do colegial, eu prestei física. Física. Na hora de prestar ali, de preencher o papel, eu fiquei com medinho, eu prestei física, porque eu acabei gostando muito durante o colegial, tive bastante professor bacana mesmo.
Aí eu fiz um ano de física, mas depois de tomar pau em cálculo diferencial, eu liguei para minha mãe falou, volta para casa, larga isso. E daí eu fiz um ano de cursinho e depois entrei na Santa Casa, Ah, fiz a faculdade. Quando eu me formei também tive muitas dúvidas, assim, o que eu queria fazer. E a minha primeira escolha foi medicina nuclear. não, peraí, gente. Como assim medicina nuclear? O que que faz o médico nuclear? O médico nuclear. Tô Eu aqui tive um pensando. paciente que falou assim: Nossa, doutora, você faz bomba atômica? Eu falei: Não, não Ah, faço. A medicina nuclear é uma área ainda jovem, assim, relativamente. Faz 25 anos que eu sou formada, né? ah. Mas na época era ainda bem mais jovem. A gente vê o funcionamento celular, né? Porque antes da célula ficar doente e dar repercussões, por exemplo, na ressonância, na tomografia, que a gente vê alterações anatômicas, a gente pode ver alterações do funcionamento da célula. Então, aquela célula já está com problema, né? Então, você dá um radiofármaco, né? Que é uma substância que você marca, né? Você gruda ela numa molécula radioativa, injeta no paciente e faz uma tomografia, né? Uma ressonância, enfim. E daí sai uma imagem do É como se fosse um funcionamento. rastreamento. Exatamente. Então, assim, as imagens não são tão bonitas como da ressonância, a tomografia, mas é porque a gente está vendo a célula funcionando, né? Caramba, isso aí é E medicina nuclear mesmo. nuclear. Que Tem alguns loucura. poucos lugares aqui em São Paulo Ah. e é muito E por que importante. você decidiu também não investir nessa Então, área? eu concluí a formação, tirei o título, só que daí, para eu trabalhar, eu tinha que mudar de estado. Em São Paulo tem muitos centros, né? Aham. Hospitais grandes que têm esses equipamentos. Então eu teria que ir para um outro estado. E minha família é toda de São Paulo. Eu já estava namorando há um tempo. Minha família do meu marido também é daqui. Então eu falei, não, não vamos começar um negócio todo lá, né? Uhum. Aí eu mudei de O carreira. amor venceu. O amor venceu. Aí a gente logo casou e eu fui fazer uma outra especialidade. Fui estudar dermatologia. Nossa, do Iapoque ao Chuí. Ela saiu da física para medicina nuclear e agora eu vou fazer uma dermatologia. Mas Por eu quê? acho, então, eu acho que tudo tem um motivo, sabe? Hoje eu consigo olhar para trás e ver isso. Eu tive muita acne quando eu era adolescente, Ah, então isso me atraía, assim, para poder ajudar, né? Essas angústias dos adolescentes, das doenças autoestima. dermatológicas. Eu não gostava muito da parte estética. Hum. Então, quando eu atendi esses pacientes, durante 7 anos eu atendi dermatologia. Então, eu comecei a ver as dores, né? Assim, vitiligo, psoríase, né? Dermatite Que tem muita coisa atópica, emocional, né? muita coisa. Inclusive, porque quando a gente é embrião, a camada mais externa ali de células, que chama ectoderme, é dali que vão sair os nervos, o cérebro, e também vai sair a pele. E tá ligado à mãe também, né? As emoções que a mãe Sim, teve durante a sim. gestação. Então, hoje em dia eu consigo fazer esse link. Na época eu também ficava achando meio estranho. Mas o que que acontecia? Nas consultas de dermato, eu tinha que perguntar: poxa, mas desde quando aconteceu a psoríase? Ah, desde quando meu cachorrinho morreu. Ah, desde quando minha mãe se separou do meu pai. Então, É você complicado. conseguia ver uma É. emoção Você ali. sabe que eu tenho uma amiga que ela tem epilepsia e desencadeou depois da separação dos pais. Ou seja, as convulsões que ela tem, as ausências que ela tem, é, só começaram a acontecer depois que os pais. Ou seja, é uma doença emocional. Exato, né? Caramba! Muita A dor, né? mente, ela É. comanda real, né, o nosso Então, corpo. mas aí a gente tem que aproveitar essa mente, né, para o lado positivo da coisa. É. E aí me estimulou. Eu falei, não, eu não vou só ficar na superficialidade. Eu gostaria de estudar mais profundamente. Então, eu parti Fez para a terceira especialização, que foi a psiquiatria. que foi a psiquiatria. Aí, depois que eu concluí a psiquiatria, uma grande amiga, Suzana Dias, uma graça de pessoa, ela neuro, e aí ela falou: "Olha, você tem jeito com criança, tal". Eu falei: "Não, acho que não". Ela falou: "Tem sim". E na época, por causa da pandemia, né, onde eu trabalhava, tinha um médico psiquiatra mais velho que saiu de lá, falou: "Não, eu tô com medo da pandemia, eu não vou mais atender". Então, ele passou o bastão das crianças para mim e adolescentes, e aí eu comecei a atender psiquiatria na adolescência e na infância. Ah,
Então, eu me apaixonei também. Aí começaram a surgir cada vez mais os casos de TEA, também por conta, né, de ficar muito preso ali na pandemia, dificuldade da interação social. E aí, eu estou aqui. Está aqui agora dando essa entrevista. Agora, você acha que Imagina. as pessoas ainda confundem muito a psicologia, né? O psicólogo com o psiquiatra? Esquecem que o psiquiatra teve uma formação médica antes de ser psiquiatra? Olha, eu acho que isso pode acontecer, mas depende muito, porque tem psiquiatra que também faz, né, a parte psicoterápica, Aham. faz psicanálise, também tem uma outra formação da parte de psicologia. Então, depende do jeito que o psiquiatra leva essa consulta. Mas tem muita gente que acha que psiquiatra também só dá remédio, Nossa, ia ser minha né? próxima pergunta. E também não é verdade, né? Tanto é, Aham, ainda mais em criança e adolescente, aham. a gente favorece muito a psicoterapia, né? Seja ela qual vertente for, TCC, ABA, né? E, Qual que é o seu perfil hoje no consultório? olha, eu atendo bastante criança, eu diria que uns 50%. E quais tipos de casos? Atendo bastante espectro autista, TDAH, tem os adolescentes, né? Com muitas questões emocionais de depressão, ansiedade, Isso está coisas... relacionado ao quê, geralmente? Olha, eu considero que a sociedade está um pouco doente, né? Assim, muitas telas, né? As famílias correndo atrás dos compromissos, né? Dos trabalhos, das angústias mesmo, né? Da família, até pós-pandemia, né? Muita gente perdeu entes queridos, a família se reestruturou. É, então, eu acho que a própria tela, né? Dificulta o acesso com outra pessoa, Nossa, né? Presencial. eu concordo plenamente, sabe? Porque agora me remeteu até à minha infância, porque eu não tive pais presentes. Os meus pais, pai e mãe, trabalhavam o dia inteiro. Eu ficava na escola no meio período, o outro período eu fazia lição de casa e ia para a rua brincar. Né? Porque ainda dava para a gente estar na rua jogando bola, empinando pipa, carrinho de rolemã, jogando amarelinha, queimada, tantas brincadeiras e com a galera da rua. Uhum. Então, assim, a gente tinha a parte de sofrimento de bullying, que na época não era bullying, a gente tinha as questões emocionais da turma, mas a gente tinha mais convívio. É. Então, hoje as crianças eu vejo elas em apartamento, principalmente em São Paulo, né? Então, mais fechadas e a tela tá ali também o tempo inteiro, O né? tempo inteiro. Então, por exemplo, se tivessem os pais mais presentes, né, mas assim, realmente presentes, né? Porque não adianta só tirar a tela da criança e você não oferecer outra coisa, não estar junto com eles, né? Apenas brincar, né? Jogar bola, jogar um jogo de tabuleiro, né? Ou mesmo fazer as coisas da família, né? Olha, vem aqui, vem estender uma roupa, vamos colocar a mesa, vamos no mercado comigo, vem carregar a sacola, vamos guardar agora as coisas. Então, assim, a presença dos pais, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A ausência, né? A É ausência a ausência e a pode, presença. pode trazer, de fato, então, uma depressão infantil. Pode, pode sim. Isso é uma coisa que eu acho interessante falar, porque diferente do adulto, as crianças mostram a depressão com muitas, a maioria das vezes é com irritabilidade, com nervosismo, né? Então, às vezes os pais trazem as crianças, ele tá teimoso, tá desobediente, né? E a questão é muito mais de depressão, né? Eu vi há uns anos, uns 10 anos, que adolescentes estavam se cortando, que você via várias cicatrizes aqui que eles estavam fazendo com um gilete, eu não sei com o quê. Então, Eu, as eu me dores, né? preocupei com isso, eu falei, gente, por que que os adolescentes estão se cortando? Então, tem várias causas, assim, dessa atitude, mas uma delas é a dor, né? A dor intensa por dentro disso, por dentro dessa pessoa. Porque, às vezes, esse movimento é para um alívio de uma dor muito forte, né?
às vezes, isso reflete um sentimento de culpa também. O paciente se sente culpado de alguma coisa, ou até angustiado para resolver questões de socialização em escola, bullying, né? Como você estava comentando, que antigamente a gente tolerava, né? Era uma brincadeira que você fala, ah, não, é brincadeira. Agora, assim, claro, existe sempre o mau uso das brincadeiras, mas antes era até uma coisa calorosa, né? Ah, aquela gordinha, ah, aquele moreninho, tal. Mas hoje a gente não pode falar desse jeito, né? Até porque a gente não sabe o Que o contexto outro da outra criança, né? Tá tudo mais complexo do que antigamente, né? Pelo menos em São Paulo ainda tá bem assim, né? Talvez em outros estados ainda tem essa coisa de brincar na rua, né? Você sabe que eu estava, inclusive essa semana, assim, eu vi um alerta de um pai falando, olha, você que tem filhos adolescentes, comecem a prestar atenção nisso. Ele estava com um elastiquinho de cabelo, de feminino, na, aquele No de punho. meia, né, no Sei. punho. Pais, fiquem atentos. Esse elastiquinho quer dizer que alguma menina colocou nele porque gosta dele. Então, parece que essa é a nova onda entre os adolescentes de mostrar que gosta da outra pessoa. Aí a pessoa que não recebe, como é que fica? Então. Gente. Então, mas esse é um ponto também que eu queria falar da resiliência, né? Assim, desde pequeno também tem criança que não é exposto às adversidades, né? Aquela educação positiva, né? Né? E assim, tudo parece tão perfeito, né? Os pais, não, mas meu filho só come o bolo assim, né? Não, mas eu não sei o quê. Então, assim, quando essa criança vai enfrentar a vida, ela não vai conseguir encarar tudo isso de uma vez só, né? Poxa, eu não recebi o elastiquinho, né? Ah, a menina que eu gosto não gosta de mim, ou ah, me chamaram de gordinho, né? E foi até carinhoso, não foi nada, foi de um amigo, né? Não foi de um inimigo. Então a criança não vai se preparando para a fase adulta. Você acha Como que que os ela vai pais ser? estão muito cheios de Eu dedos acho. na educação infantil? Eu vejo muitas crianças os reizinhos da casa, né? Tem até livros interessantes sobre isso. Tem um que chama O Reizinho da Casa, de um colega psiquiatra, que é o Gustavo Teixeira, um colega do Rio de Janeiro que hoje mora nos Estados Unidos. Muito bacana esse psiquiatra. Tem livro que chama O Reizinho Autista, que é da Maíra Gaiato, muito legal já para a parte mais autística, mas de modo geral, os pais às vezes são refém das crianças, né? Mas você acha que esses pais também foram reizinhos? Não, acho que não. Eu creio que não. Nem todas as histórias, algumas sim, outras não. Nunca dá pra gente, né, generalizar. Mas eu vejo que muitos pais pensam assim, poxa, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. E Quando você daí, vai fazer essa consulta, você também conversa com os pais para entender. com certeza. Porque você até dificulta esse amadurecimento do seu filho, né? Você tirando essas possibilidades de desavenças, de coisas inesperadas, pequenas frustrações do dia a dia, você vai tirando a possibilidade dele criar uma resiliência, né? De conseguir aguentar, digamos assim, as frustrações e se recompor, né? Mas você sabe que eu falo isso para meus pais até hoje. Eu O falo, quê? pai, deixa eu errar. Então. Deixa eu, senão não vou saber. É, Não é porque, mas eu também errei muito, eu não quero que você erre. Então, mas eu preciso mas errar precisa. para eu não para eu saber que ali eu não devo ir mais. Claro, as devidas proporções, Sim, né? sim, sim. Mas eu acho que os pais, nessa atitude super protetora, as crianças começam a mandar nos pais e as crianças não têm esse aprendizado. Que quando adulto recebem uma orientação mais incisiva do chefe e acham que foi um assédio moral, né? E não é muito isso, né? Por exemplo, vai trabalhar numa empresa, você vai ter as regras da empresa, vai ter que seguir as ordens do diretor e daí como é que fica? Compliance, né? Do compliance, de tudo, né? Assim, tem regras. Eu costumo brincar com os pais de espectro autista, que falam, a senhora precisa começar a ensinar dentro de casa, né? O senhor dentro de casa. Porque ele precisa saber, por exemplo, né? Olha, o sinal vermelho, né? A gente tem que parar, né? É uma regra.
Imagina se todo mundo resolver passar no sinal vermelho, não olha o sinal, como é que fica? Então, a gente tem que ensinar tudo isso. Tem regras dentro de casa, regras na escola, né? As professoras começam a reclamar que a criança não está obediente, é desafiadora, né? Mas talvez ela seja desafiadora em casa, né? Você assistiu a série A Adolescência? Ah, sim, sim. E tá super em alta, né? Vários pais comentando, vários coaches, psicólogos, psiquiatras comentando sobre esse filme. Mas vários focos, né, Lu? Exato. Porque, assim, não existe culpa, né? Eu gosto de pensar desse jeito, assim, que os pais tentam fazer o melhor que eles podem, né? E as crianças precisam ser orientadas, né? Também existe o temperamento de cada criança, né? Que no momento de estresse pode fazer algo mais agressivo. Então, é todo um conjunto, não tem uma regra, não tem Uma fórmula é mágica, isso, é né? aquilo, não, é muito individual. E sem esquecer que a gente está diante de uma criança, um adolescente que está em formação. Esse cérebro só vai amadurecer lá para os 18, 20 anos. Então, até lá, precisa sim de uma orientação, né? Caramba, mas é que adolescente é tão difícil entrar ali, né, para conversar. Chegam até acho que uns 12, 13 anos, aquela criança ainda é super próxima, porque não sabem diferenciar se ainda é criança ou já é um adolescente. Aí quando entra de fato na adolescência, nossa, eu acho que tenho essa lembrança que eu com 15, 16 anos eu me fechei no meu quarto. Me fechei no meu mundo. Então, eu estou falando isso aqui abertamente. Quantos adolescentes também Passam por isso, né? fazem isso, né? E às vezes é difícil entrar. Porque, né, eles estão também entrando em contato com o mundo, né? Então, eles vão ter que se reformular a cada momento. E aonde eu pertenço, né? Eles também se perguntam muito: quem sou eu? Qual é meu grupo? O que eu gosto, né? Ah, mas hoje eu gosto isso, amanhã eu gosto daquilo. Como a metamorfose, né? Ambulante Do Raul do Raul Seixas. Seixas. Então, assim, eu costumo brincar que imagine que a gente tem uma garrafa PET com água e com barro, né? Daí a hora que você chacoalha aquilo ali, que o adolescente está no momento mais conturbado, né, e tal, os pais precisam esperar esse, esse barro assentar, né? Aí você consegue, com calma, nomear os sentimentos, né? Isso eu acho um ponto muito importante, porque os adolescentes, assim, tudo tô com raiva, né? Mas será que é raiva, né? Então, a hora que acalmar isso, algum pai, alguma pessoa de afeto ali, né? Não precisa ser necessariamente pai e mãe, né? Às vezes é uma tia, uma avó, né? Com delicadeza. Ah, mas me conta, eu vi que ontem você estava um pouco chateado, o que aconteceu, né? Aí o adolescente, mesmo a criança, vai falando e você fala: ah, então eu acho que você ficou com ciúme, não foi ciúme? Né? Porque essa nomeação É importante. é muito importante. Ajuda muito nas psicoterapias, né? Porque daí, ao longo do Ajudar ele crescimento, a identificar que não foi raiva, foi ciúmes. não foi raiva, foi um medo de errar na prova, né? E daí ele põe tudo no mesmo balaio de gato, porque ele não sabe, né? Então, tem que ter um adulto ali validando aquele sentimento, né? E tentando explicar, falar: ah, filho, poxa, deve ter sido chato, mas você ficou com medo, né? De tirar uma nota ruim, mas não tem problema, dá pra gente tentar uma segunda vez, né? Então, sempre acolher, nomear, né? Porque senão o adolescente fica perdido. E uma das atitudes pode ser se machucar, pode ser pensar em coisas mais sérias, né? Não, e é cada história, né? E hoje com as redes sociais, né? A gente tem visto cada vez mais os adolescentes tirando a vida por conta das redes sociais. Onde a gente vai. Esses dias eu estava olhando que parece que agora o Instagram existe a conta que é só para adolescente, ele só vai receber coisas pertinentes à idade dele, coisas legais para ele. Então, acho que as redes sociais já estão parando para. O algoritmo já está parando para olhar para isso, porque eu acho que foi um acelero muito ruim. E se a gente pensar que a net, né, é um mundo perigosíssimo, né? É aberto, né? Então, tem uma delegada que eu sigo do Rio de Janeiro,
que cuida da vara de infância e adolescência lá, que ela fala muito isso, assim, é um mundo muito perigoso, né? De muita inteligência artificial. Mesmo nós, adultos, né? Muitas vezes você fala, nossa, será que é isso mesmo, né? Será que essa notícia é real? A gente... Né? E o adolescente que está em formação, né? A criança também que... Não, até nesse filme, né, nessa série Adolescência, mostra a história dos emojis, né? Sim. Gente, eu quero muito conversar com o adolescente, porque eu quero entender a linguagem deles de emoji, porque para mim coração é coração, independente da cor. Tipo, é cor. Bem complexo. Mas né? para eles tem um significado. A bomba, a foguete. Gente, para mim, foguete é do tipo, cara, você tá voando. Né? Pois Não, é. para adolescente É ou uma para outra criança linguagem. é outra linguagem. E assim como o algoritmo, né? Muda muito rápido, assim. A gente, na nossa época, né? Tinha outros apelidinhos, né? Agora tá bem mais rápido, né? E como que você lida num consultório com tudo isso, com a tecnologia presente, com esse mundo de informação que para nós, né? Imagino que para você também é um mundo obscuro, porque a gente não consegue identificar tudo que eles estão vivendo, porque cada hora muda, né? Os símbolos, os medos, lá. Como é que você se atualiza de tudo isso para saber lidar com esse tipo de paciente? Olha, eu procuro uma conversa, um diálogo com o próprio paciente, né? Então, assim, quando é mais adolescente, a gente conversa sozinho também com o paciente. E daí, abertamente, eu falo, mas me explica o que é isso, né? Ah, isso é isso. Mas por que que você fez isso? Estava acontecendo alguma coisa? Qual foi o motivo? Porque é impossível, né, seguir agora a internet, assim, a inteligência. É impossível a gente saber de tudo. Tem até um transtorno que é ligado a essa dificuldade dos seres humanos em seguir essas redes sociais, o WhatsApp que seja, né? Porque vai dando uma angústia nas pessoas, né? Nossa, não vi o meu WhatsApp, olha o meu e-mail, né? Essas coisas. Então, isso é até motivo de tratamento psiquiátrico. Então já vamos marcar uma consulta, porque de vez em quando cai o WhatsApp, cai Instagram, a gente fica como? A gente fica maluco. Mas eu tenho motivo, porque eu trabalho com online. Mas todos, olha, eu sou médica. E eu trabalho com isso também. Você não enlouquece? Eu enlouqueço. É o que eu te falei, a gente tenta ficar com essa, também faço terapia, né? Também tento fazer minha meditação diária, Porque atividade é complicado. física. Hoje em dia a gente voltou muito, né, nessas coisas de atividade física 30 minutinhos por dia, que seja uma caminhada no plano, comidas mais saudáveis, né? Aquele lema, descasque mais, né? E desembale menos, né? O sono regulado é uma coisa fundamental, né? Para qualquer criança, qualquer adulto, qualquer faixa etária, né? A pessoa que não dorme direito fica mais irritada no dia seguinte, não presta atenção, né? O nível que precisava. Isso é verdade. Quando eu não durmo direito, eu já acordo irritada. Eu falo, gente, mas eu tô irritada com o quê? A gente precisa se preocupar com essas coisas. Os amigos, né? Mesmo adultos ou crianças, quem que tá, né? Quem são os seus amigos? O que eles fazem? Mesmo para os adultos, né? Eu tenho vários amigos e pacientes também, né? Que às vezes, poxa, mas eu tenho os amigos que a gente vai para balada, eu tenho os amigos do churrasco. Então, mas o que tem no churrasco, né? Às vezes você exagera na bebida alcoólica, né? Ou às vezes você está fazendo um tratamento para colesterol e tudo. Isso a gente está falando de longevidade. Com saúde. É verdade. Gente, tem tanta coisa para conversar. Eu acho que agora a gente vai ter episódios de Full HD terapia, não é nem convida, é terapia. Doutora, eu ainda quero falar de burnout, eu ainda quero falar de tanta coisa. Você vai ter que voltar aqui todo mês. Será com Combinado? prazer. Hoje foi só Obrigada. um aperitivo de doutora Patrícia. Então, ó, se você tem dúvidas, tem assuntos que você queira que a doutora Patrícia traga
traga aqui para o nosso programa. Já escreva aqui nos comentários no YouTube ou no nosso Instagram. Mande aqui as suas dúvidas para que ela responda para a gente aqui nos outros episódios. Combinado, doutora? Foi um Muito prazer esse obrigada. nosso bate-papo. Brincando, falamos meia hora aqui e parece que passaram 5 minutos, né? Eu que agradeço. Então tá bom. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. E não se esqueça de sempre mandar uma mensagem. E também, se você quiser participar e ser entrevistado aqui por mim no Full HD Convida, é só mandar uma mensagem. Um beijo.